Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês essa belezura aqui que eu projetei, ó, que eu mesmo montei, eu mesmo criei, eu mesmo inventei, tecnologia minha. E o que vem a ser isso? Isso aqui, pessoal, o que é isso? Isso aqui é um excelente detector de metais, caçador de tesouros. Então, pessoal, com isso aqui vocês podem ir para a praia, para a montanha, para o meio do mato e ficar buscando tesouro enterrado. Tá? Ele tem uma excelente sensibilidade, ele tem uma estabilidade fora do comum, tecnologia toda feita por mim, ó, como é que ele ficou. E eu vou capacitar vocês a montarem isso. Aqueles que queiram montar, é muito importante prestar atenção no vídeo todo, do começo ao fim, porque eu vou dar a oportunidade de vocês, de eu mostrar para vocês toda a tecnologia envolvida nisso aqui. Tudo que eu criei, tudo que eu pensei, todas as dificuldades que eu tive, tudo que eu tive que fazer para subsanar as falhas e deixar ele perfeito, com precisão, com estabilidade, com boa sensibilidade, tudo de bom. Então eu vou falar tudo que eu passei, tudo que eu tive que fazer, todas as falhas que eu encontrei no meio do caminho, todas as soluções que eu dei. Vou mostrar todos os esquemas, vou mostrar tudo funcionando e capacitar a cada um de vocês que queiram montar isso, não tenham nenhuma dificuldade na reprodução disso. Então, pessoal, vale muito a pena assistir o vídeo todo, do começo até o fim, sem pular. Fiquem aí, não vão embora. Bom, pessoal, então vamos dar aqui início ao nosso vídeo e vamos começar entendendo como que funciona o aparelho. O funcionamento não é difícil, não é complicado de entender, é até bem simples o circuito. O difícil é as problemáticas que nós vamos ver que ocorreu ao longo do desenvolvimento. Então vamos lá, começar pelo funcionamento, que é a parte mais fácil. O funcionamento é o seguinte: primeiramente a gente precisa de um oscilador padrão, para a gente fazer um batimento com outro oscilador. Só que esse oscilador padrão tem que ser preciso, porque a gente quer qualidade. Eu não quero fazer uma coisa sem qualidade, então eu não vou fazer um oscilador qualquer. Então eu escolhi pelo oscilador mais preciso do mundo, que é o oscilador com cristal de quartzo. Então a gente faz um oscilador de alta qualidade com cristal de quartzo, onde ele vai manter a frequência fixa, imutável, nunca muda, nem em função de temperatura, nem no tempo, nada, sempre aquela frequência. A gente tem aqui o nosso referencial. Depois a gente precisa de um oscilador que permita a variação da frequência em função de um indutor. Por quê? A gente vai fazer um oscilador onde a indutância, a variação da indutância vai fazer alterar a frequência. Por quê? Porque o nosso sensor vai ser um indutor. A gente vai botar um indutor grandão, um bobinão, e esse indutor, devido às oscilações que ele está oscilando, vai criar um campo magnético aqui, nele. Esse campo magnético, ao passar por metais, não importa se seja metais ferrosos ou não ferrosos, não importa. É material condutor, são metais condutores. Ao passar por materiais condutores metálicos, esse campo magnético vai dar uma alteração na indutância da bobina, fazendo com que essa frequência se desloque. No nosso caso, sempre para maior, nunca para menor, porque eu escolhi uma frequência aqui de 4 MHz, eu botei uma frequência bem alta. Se a frequência fosse baixa, aí poderia mudar para uma frequência mais baixa também, se fosse material ferroso, e se fosse material não ferroso, mudaria para uma frequência mais alta. Em função dessa frequência de 4 MHz, ela sempre muda só para cima. Se aproximou um metal, a frequência sobe. Se distanciou o metal, a frequência volta ao normal. Então é assim que funciona. Aí como que a gente vai detectar isso para a gente saber que o metal está aqui próximo? Vai ser o seguinte: como esse oscilador muda em função da bobina, ou seja, na presença do metal a oscilação aqui muda, eu ponho um misturador. Esse misturador vai somar essa frequência com essa aqui. Quando eu misturo duas frequências, ocorre na física o batimento de frequências, que vai ter na saída aqui, vai ter essa frequência, vai ter essa frequência e vai ter também a diferença das duas frequências, que é o que a gente vai querer. Essa diferença dessas frequências vai me dar aqui uma frequência mais baixa, que por sinal tem que ter um filtro. Eu esqueci até de botar aqui, vou botar aqui um filtro para vocês. Tem que ter aqui um filtro, claro, um filtro aqui, pronto. Quando eu ponho esse filtro, o que acontece? Esse filtro aqui é um filtro passa baixa, de modo que essa frequência altíssima aqui de RF é bloqueada, essa daqui é bloqueada, que está na mesma frequência que essa aqui vai estar na mesma frequência do que essa, vocês vão entender.
Aí aqui eu vou ter só o que? A diferença das duas. Mas como a diferença das duas, se essa está igual a essa? É justamente por isso. Quando aproximar o metal, ela vai aumentar com uma frequência maior. Aí essa frequência aqui estando maior que essa, eu vou ter a diferença que vai me dar uma frequência mais baixa que vai estar aqui, que é a detecção. Então, como funciona isso? Funciona o seguinte. Eu pego um ajuste aqui, um trimmer, um trimpote, um capacitor variável, pego aqui um capacitor variável, um trimmer, e ajusto a frequência. Quando eu ajustar para que ela fique em 4 MHz, aqui vai estar em 4 MHz. E essa aqui também eu vou ajustando para ficar em 4 MHz. Quando eu botar isso em 4 MHz, o que vai acontecer? A diferença dessa para essa vai ser zero. Eu vou estar nesse ponto central aqui. Eu não vou ter frequência nenhuma. Vou estar nesse ponto central porque agora a frequência dessa é igual a essa. A diferença dos dois é zero, não tem frequência nenhuma, eu não tenho sinal nenhum, está aqui. Se agora essa frequência subir, eu vou ter uma diferença que vai me dar uma frequência baixa, como isso aqui é um filtro passa baixa, vai ter toda a amplitude aqui. Mas se ela for aumentando muito, a frequência vai aumentando, a amplitude vai caindo, mas eu já detectei aqui o apito, está apitando. Aí aqui está apitando. Ela vai aumentar muito, não tem sinal nenhuma, porque é para poder cortar de alta frequência. Mas é assim que se comporta, ela vai se aproximando do metal, a frequência vai aumentando, e aí eu começo a ouvir. Aí dá um pipe aqui no alto-falante. Quando eu tiro o metal da bobina, a frequência cai de novo para esse ponto aqui. Então, se eu ajustar isso aqui numa frequência abaixo, essa aqui abaixo dessa, eu caio para essa situação aqui, eu vou ter essa onda aqui. E se eu ajustar isso numa frequência acima dessa, eu caio para essa situação aqui e vou ter também essa onda. Então, eu tenho que ajustar isso aqui nesse ponto. Ajustando isso, acabou, não tem nada, o alto-falante fica calado, e aí aproxima o metal, ele vem e começa a sonar, tira o metal, não sona. Aí eu tenho uma detecção da presença do metal com qualidade precisa e alta sensibilidade. Então vocês vejam que é muito simples. É um circuito simples, não tem muita complexidade, fácil de fazer, qualquer um pode montar, e uma teoria simples e eficaz. Só que agora vem os problemas, agora que vai ficar interessante. Isso, na prática, funciona, mas é muito ruim. Por que é muito ruim? Porque esse aqui, beleza, esse aqui eu consegui estabilidade, é um cristal de quartzo que nunca muda de frequência, beleza, tá? Mas esse aqui não tem jeito, eu tentei 3, 4 osciladores diferentes, todo oscilador que eu ponho aqui, ele tem alteração na frequência em função da temperatura. Por mais preciso que ele seja na oscilação, mas ele muda em função da temperatura. O que quer dizer isso? Quer dizer que conforme ele está ligado, o circuito vai aquecendo. Então a frequência fica mudando. Ou até mesmo o clima. Eu estou no sol, a caixa está aquecendo, ou então eu entro no ar-condicionado a outra temperatura, muda a temperatura, então muda a frequência. Aí o que acontece na prática? Na prática acontece o seguinte, eu ponho um ajuste aqui. Aqui, estou todo feliz. Só que eu ponho ele aqui. Eu não vou botar aqui não, nem aqui. Eu ponho ele aqui. Quando ele já está quase para emitir som, deixa ele aqui. Porque eu posso botar aqui e aqui. Aqui tudo é sem som. E aqui vem som, e aqui vem som. Eu ponho ele aqui, onde ele está quase emitindo som. Ou seja, qualquer aproximação, ele emite o som. Então, eu deixo ele no limite mesmo dele começar a emitir som. Ajusto aqui, tudo bem. Mas o que acontece com o raio desse oscilador? O circuito vai aquecendo, a frequência vai caindo. Quando chega aqui, ele já não tem sensibilidade nenhuma. Eu estou crente que ele está com sensibilidade, mas não está. Quando o metal se aproxima, ele só chega até aqui e não consegue mais emitir o som. Porque ele já perdeu a sensibilidade, ele se deslocou. Ou pior ainda, ele começa a cair, mas ainda começa a emitir som aqui. Aí que bagunçou tudo, começa a emitir som aqui, aí a coisa começa a mudar. Mas tudo bem, se emitir som aqui, ainda funciona. Porque quando eu botar o metal, ele vai deixar de emitir o som. Ainda está funcionando também. Mas não é legal. Só que ele continua indo, até que ele para de emitir som. Ou seja, ele não para quieto. Ele não para quieto e toda hora eu tenho que estar lá, punhetando isso aqui, ajustando. Eu estou caçando o ouro, aí daqui a pouco estou ajustando. Eu tenho que ajustar isso 1000 vezes por dia. É uma porcaria, da vontade de quebrar tudo, jogar tudo no lixo. E eu não consegui de raio de pata nenhum fazer um oscilador que não mude em função da temperatura. Porque o ruído térmico é o pior de todos os ruídos que tem na eletrônica. Eu sempre digo isso para os meus alunos. Se você ainda não é meu aluno, vai lá,
se inscreve nos membros e começa a assistir minhas aulas nos membros. Eu tenho um curso de eletrônica que é dado aulas exclusivas para quem é membro. Se você não é membro, vai lá no meu canal e assista minhas aulas, seja membro. E quer também aprender a consertar micro-ondas para ganhar dinheiro? Faça curso com meu amigo e parceiro Messias Menezes. Ele tem também um excelente curso de conserto de micro-ondas. Então, quer aprender a consertar? Faz micro-ondas com ele que você vai consertar micro-ondas e ganhar dinheiro. Quer aprender eletrônica para consertar? É tudo. Aprender eletrônica? Faça o meu curso, seja membro lá no meu canal e faça curso de eletrônica comigo. E eu sempre falo para os meus alunos que o ruído térmico é o pior da eletrônica. Ele impossibilita a qualidade nos equipamentos de precisão. Você não consegue mais qualidade, então isso aqui tem que ser preciso. Acabou a qualidade. A frequência fica caindo e toda hora eu não consigo botar o ajuste aqui. Aí eu sou obrigado o quê? A botar o ajuste aqui. Eu sou obrigado a botar o ajuste aqui. Por quê? Porque se eu aproximar, eu vou conseguir ouvir. E se ele continuar caindo, ele continua ouvindo também. Eu continuo com precisão, com sensibilidade. Mas mesmo assim, ele começa e entra aqui de novo. Eu tenho que tornar a mexer. Então não tem jeito, isso aqui ficou ruim. Mas eu solucionei. Então, pessoal, fique aí agora para a gente ver a solução disso. Não vou embora. Bom, pessoal, então agora nessa parte do vídeo, nós vamos ver tudo que eu passei para tentar solucionar esse problema. Mas antes eu quero deixar claro o seguinte, tem muita gente que vai dizer o seguinte para mim, vai dizer, poxa, que oscilador porcaria é essa? O cara não consegue fazer um oscilador que pague quieto? Que bom, é a coisa mais fácil do mundo. Parece isso, mas não é. Acontece aqui o seguinte, quando você pega um oscilador, até mesmo 555, qualquer oscilador que seja, você acha que ele está quieto, mas ele não está. Só que você tem um oscilador de 1 MHz, que ele é assim, 1 MHz, um exemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 MHz. Mas aí ele passou, de 1 MHz ele passou para isso aqui. Ou então ele passou para isso aqui. O megahertz passou para isso ou passou para isso. Vocês vão achar que, quando ele está aqui, ele chegou aqui, vocês vão achar que é a mesma frequência. Vocês vão mexer no osciloscópio e vão continuar achando que está na mesma frequência. Porque é insignificante. O que é 1000 Hz para 1 milhão? Não é nada. Muito pior, o que é 1000 Hz para 4000 Hz? Não é nada. Então vocês não percebem essa diferença. Você acha que está super estável, mas não está. Ele já variou de 100, já variou 200, já variou 1000 e você nem notou. Só que aqui, essa micronésima variação, essa coisa de nada de variação aqui, vai dar um apito aqui. Por quê? Porque eu estou com essa frequência igual a essa. Você está com 4 milhões, essa é de 4 milhões. Se de 4 milhões ele passar para 4 milhões de 100, eu já tenho aqui um apito de 100 Hz. Aí eu ajusto de novo. Mas aí ele desviou mais 100 Hz, que não é nada, eu já apito aí de novo mais 100 Hz. Então vocês veem aqui, aí ele variou só 1 Hz, eu já estou apitando 1 Hz. Então vocês veem aqui um nada que ele varie já vai me dar apito. Por isso que é sensível. Por isso que eu chego metal aqui, qualquer coisa vai variar a frequência. Ele é sensível por isso, porque qualquer variação ele já apita. Então não tem jeito. A gente não consegue fazer um oscilador, se não for cristal, ela ser preciso. Ela vai sempre variar em função da temperatura. Então, que fique claro isso. Aí os que estavam achando que é muito fácil aqui, não é. Então vamos lá, o que eu tentei fazer para solucionar? Tentei fazer o seguinte, primeira coisa que eu tentei, perdi muito tempo nisso, muito tempo. Esse oscilador, eu botei ele com transistor, tá? O oscilador com transistor normal, tá? Vamos representar aqui o oscilador normal, está oscilando. Só que eu percebi o seguinte, que quando esse transistor aqui aquecesse, essa frequência subia. Aquecia mais, essa frequência subia. Ela sempre subia. Nunca caía. Não, ao contrário. É ao contrário. A frequência cai, perdão, a frequência cai. É isso. O transistor aquecia, a frequência caía. Aquecia, caía, mas caía pouco. Ele estava com 4 MHz, aquecia um pouco, ela passava para 4,0000010. Ou seja, ele caía pouco, mas sempre caía. Aumentava a temperatura, caía. Sempre caia a frequência em função da temperatura. A temperatura subia, a frequência caía. Aí o que eu fiz? Ele tinha alguns diodos aqui também. Ele tinha alguns diodos, o circuito tal, vocês vão ver depois. Tem alguns diodos por terra. Tem também diodo assim, tá?
na polarização do circuito. Aí eu comecei a analisar que diodo que, se eu aquecesse, faria com que a frequência subisse. Porque já que o transistor, quando aquece, a frequência cai, então eu queria saber que diodo aquecendo a frequência sobe, para fazer uma compensação térmica. Então o primeiro passo foi fazer compensação térmica. Aí eu percebi que tinha um diodo desse aqui nessa sequência, que quando eu aquecia ele, a frequência subia. E quando eu aquecia o transistor, a frequência caía. Então, opa, já viu uma luz no fundo do túnel. O que eu fiz? Eu peguei o diodo e botei ele encostado no transistor. Quando eu botei ele encostado no transistor, eu não consegui o equilíbrio. Mas aí o que eu fiz? Eu botei um dissipador no transistor para que ele aquecesse muito mais lento. E ele variasse também, mais lento, variasse pouco. Porque ele custa mais para variar a temperatura. Tem dissipador. E aí encostei também o diodo no dissipador, para que o calor do transistor compensasse o do diodo e uma hora isso ficasse em equilíbrio. Mesmo que demorasse mais uma hora, entrasse em equilíbrio. Mas não tinha jeito. Ou eu conseguia, ou se eu aumentasse muito a atuação do diodo, o que aconteceria? A frequência ia caindo em função do transistor. Quando o diodo recebesse o calor, a frequência, em vez de parar, ela começava a subir. Aí eu diminuía a sensibilidade do diodo. Diminuía, nunca conseguia parar o transistor, ia sempre caindo. Quando eu aumentava dele, aí parava, mas depois voltava a subir, invertia e não ficava quieto. Perdi um tempão nisso. Tentei de tudo, não consegui. Aí eu vi que não ia dar jeito isso, desisti, depois de perder muito tempo. Desisti, mas tive uma outra ideia. Fique aí para ver a outra ideia, não vou embora. Bom, pessoal, então vamos continuar vendo aqui a solução do problema, para depois a gente finalmente ver o circuito completo como ficou. Mas primeiro vamos entender tudo que eu passei, tudo que foi feito para solucionar. A gente viu que com a compensação térmica eu não consegui controlar o desvio da frequência em função da temperatura. Aí eu pensei, pô, tem que ter uma maneira, não é possível, eu não vou perder o meu projeto maravilhoso por causa dessa porcaria, porque eu queria jogar tudo no lixo. Eu queria jogar tudo no lixo, essa porcaria toda hora ficar ajustando não presta. Acabou a minha qualidade toda, é uma frustração total. Aí eu falei, eu vou ter que solucionar isso. Aí eu lembrei o seguinte, quem não viu vai lá ver, eu fiz um transmissor, e nesse transmissor eu criei um circuito PLL diferente de todos os PLLs que existem no mercado. Eu criei meu próprio PLL, eu fiz um PLL diferente que ele compara diretamente a frequência de um cristal e ele corrige se houver desvio de um oscilador nessa mesma frequência. É um PLL diferente, que usa também assim, um batimento de frequência, para corrigir o desvio da frequência do oscilador em função de um cristal que nunca muda de frequência. Aí eu lembrei desse circuito PLL, falei, tá legal, vou fazer isso, vou botar esse PLL aqui para corrigir o desvio dessa frequência. E aí acabou, soluciono tudo. Mas eu fiquei analisando e pensei o seguinte, bom, se eu botar um PLL que corrija isso, o que vai acontecer? Isso não vai variar mais de frequência. Se isso não variar mais de frequência, quando eu botar o metal aqui, o PLL vai corrigir, não vai deixar ele variar de frequência. E eu não vou conseguir. Mas eu fiquei pensando, pô, tem que ter uma maneira. Tem que haver uma maneira, porque se eu conseguir fazer isso no FM, o FM também modula a frequência modulada. E eu consegui também. Então, vou conseguir aqui também. Fiquei pensando. Aí eu vi o seguinte, bom, vamos ver então como que é o problema, por isso que é importante conhecer o problema para saber a solução que vai ser dada. Eu analisei que o meu oscilador, ele só abaixava a frequência para menos. Aquecia, ele diminuía. Mas o metal, quando é detectado, ele só põe a frequência para mais. Então, o que eu quero? Eu quero que o desvio da frequência seja liberado para mais. Eu só não quero que ele seja liberado para menos. O PLL só tem que, portanto, corrigir a frequência que cai. A que sobe não, porque é a detecção do metal. Claro, ele tem que corrigir também a que sobe, porque em determinado momento, o aparelho, em vez de esquentar, ele pode começar a esfriar. Eu posso estar no sol, está aquecendo, de repente vem chuva, tudo começa a esfriar. Então ele já muda para uma frequência mais alta. Mas essa variação para a frequência subir, por erro de temperatura, é muito lenta. Então, o que eu faço? E essa aqui é rápida, porque aproximou, já aumentou logo. Então, o que eu tenho que fazer? Fazer o seguinte, eu peguei o meu circuito PLL, fazendo da seguinte maneira, eu pego o sinal que está aqui, que é o batimento desse aqui, ou seja, eu já tenho o oscilador cristal, já tenho. Eu já tenho o oscilador que tem que ter a mesma frequência dele, então o meu PLL tem que corrigir esse em função desse, que já estava no circuito. E a amostra eu pego daqui mesmo. Aí eu pego esse circuito aqui, para o meu circuito PLL de correção, para o meu sistema linear aqui que eu vou corrigir, e põe um outro filtro passa-baixa, para que ele fique realmente
só passando a frequência baixa. Por quê? Porque eu quero que ele fique corrigindo exatamente aqui, próximo a esse ponto. Só que se eu fizer ele corrigir aqui na zona de silêncio, o que vai acontecer? Se eu botar aí o sinal aqui na zona de silêncio, eu não vou ter mais nenhum sinal aqui. Eu não posso. Eu tenho que ter uma pequena diferença. Eu tenho que corrigir ele aqui. Então, eu ponho aqui um filtro de passa baixa, de baixa frequência, e faço a correção da seguinte maneira. Quando a frequência desse oscilador começa a cair, o que acontece? Quando começa a cair, isso aqui é um filtro super passa baixa, então a frequência começa a cair, isso aqui por ser um filtro super passa baixa, a tensão DC começa a subir muito, em função da queda da frequência. A tensão aqui subindo, esse diodo vai liberar a tensão subir aqui instantaneamente no capacitor, fazendo com que corrija a frequência nesse varicap, fazendo com que a frequência aqui suba, já que ela caiu. Então, se aqui cair por aumento de temperatura, o variac vai aumentar a tensão, aumentando a frequência que caiu, não deixa mais cair. Então está sempre corrigindo o desvio e ele fica paradinho com a estabilidade do cristal de quartzo, que é 100%. E quando eu meter o ímã for detectado, quando o metal for detectado, o que vai acontecer? Essa frequência aqui vai subir. Quando a frequência subir, isso aqui por ser um filtro passa baixa, essa tensão aqui cai. Quando cair essa tensão, vai cair aqui também, mas não vai cair aqui no capacitor instantaneamente por varicato, não vai. Esse capacitor aqui é de alto valor, agora o diodo não conduz, vai cair a tensão pelo resistor que é lento. Então, se a frequência subir, isso aqui vai cair muito lentamente, não deixando ela cair, para que ela realmente suba e interprete o alto-falante que foi detectado. Mas se eu pegar aqui, o metal passou por aqui, aí a frequência subiu, eu estou ouvindo pi, mas se eu deixar o metal aqui muito tempo, ele vai ficar pi e volta para cá. Então não posso ficar muito tempo, mas dá um tempo sobrado para detectar bem. Ou seja, eu ponho aqui, ela sobe, pi, aí eu tenho que tirar, para que ele não chegue a se corrigir. Aí eu ponho de novo, pi, aí eu volto. Mas se eu ficar a vida toda em cima do metal, uma hora isso aqui também vai se corrigir. Porque o retardo tem, mas não é a vida toda. Mas ficou porreta, o negócio ficou sensacional. Ou seja, não tem metal, ele só vai corrigindo só a queda da frequência em função da temperatura, não deixando desviar. E quando tem o metal, ele deixa aumentar a frequência um tempo sobrado para que eu identifique. Pi, aí eu tiro, eu vejo que realmente, eu ponho de novo, vejo que é o metal. Pi, pi, vejo que é o metal, então ficou excelente funcionamento. Só que não 100% como eu queria. Por que não ficou 100% como eu queria? Porque como eu tenho que ter uma amostra de sinal para corrigir isso aqui, eu não posso ficar no campo zero. Eu não posso, senão ele vai ficar loucão, não vai saber o que corrigir. Eu sou obrigado a ter que deixar ele aqui no ponto mais sensível possível, mas que ainda emite um pouquinho de som. Mas é o ponto mais sensível, mas aí ficou super sensível e preciso, ou seja, ele está corrigindo sempre nesse ponto, passou o metal, ele sona, tira o metal, volta de novo para cá, e fica sempre aqui, independentemente da temperatura que variou aqui no circuito. Pressão total. E eu também deixei os diodos, claro, deixei os diodos lá de compensação térmica, encostados no dissipador, mas de tal maneira que ele nunca faça a frequência subir, ele só deixa que caia mais lentamente. Isso também melhorou, botei também o diodo, deixei aquela compensação térmica só para diminuir a variação, ou seja, variou o menos possível em função da temperatura, e a solução total foi feita pelo meu PNL. E corrigindo assim, só que infelizmente eu sou obrigado a ficar 24 horas com apito no ouvido, porque eu não posso ficar na zona sem ruído. Eu sou obrigado a ficar aqui, mas quando passa por aqui, o ruído, o apito aumenta de frequência e aumenta de amplitude. Aí o que eu fiz para minimizar isso aqui? Eu botei aqui também um filtro, eu botei um filtro aqui, passa faixa. Um filtro passa faixa aqui e aqui. Ou seja, esse filtro passa faixa, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer com que essa amplitude que está aqui seja bem menor, essa amplitude aqui seja bem menor agora, aqui eu tenho uma amplitude menor, e na medida que ou seja, para que já que eu vou ter que estar escutando 24 horas, eu vou estar escutando uma frequência baixa, que não é incômoda, e a amplitude pequena, que vai ser tranquilo para o meu ouvido. Eu vou ficar só ouvindo só um tom assim, ó. Um tom meio grave,
que não incomoda muito, é mais suave. Claro que não é esse sapato rouco que eu falei, né? É uma coisa suave e o volume mais baixo. Então tá tranquilo. E quando passar o metal, aí a amplitude vai aumentar e a frequência também. Aí fica... Ou seja, aí que realmente é estridente o som, que é para dizer que detectou metal. Então não incomoda ficar sempre com esse pequeno barulho, porque eu diminuo a amplitude dele. E a frequência por ser baixa também não é incômoda. E com isso ficou espetacular. Eu faço o ajuste, liguei, ele fica aqui e fica paradinho. O PLL, o controle, não deixa mais ele sair. E com qualidade do cristal. Esse oscilador passou a ter a mesma qualidade do cristal, mas eu permito a variação da frequência para detectar o metal. Com isso eu solucionei tudo. Então, pessoal, me deu trabalho fazer isso. Aproveitem, assistam o vídeo todo, porque isso aqui não tem valor, pessoal. São anos, eu tenho 52 anos de idade, eu estudo eletrônica desde 8 anos de idade, eu já tinha revista de eletrônica. Com 10 já tinha montado um monte de equipamento. Eu sou cientista de verdade, eu tenho mais de 40 anos de pesquisa na eletrônica. Então, isso tem um preço. E eu estou dando tudo grátis para vocês. E vocês não valorizam, ficam pulando, não assistem tudo. Isso aqui eu estou perdendo tempo para levar cultura, conhecimento para vocês. Valorizem, assistam o vídeo todo. Então, pessoal, vamos agora ver o esquema eletrônico disso aqui, tudo detalhadamente. Não vou embora. Bom, pessoal, então o esquema completo do nosso detector buscador de tesouro está aqui, tá? O esquema completo. Vamos aqui para uma pequena explicação como é que tudo isso aqui funciona. Primeiramente, a gente vai ter que ter uma fonte de alimentação. Tá? Então, aqui é a fonte de alimentação. Eu optei por colocar duas baterias de 9 volts em série para ter aqui 18 volts. E essas baterias aqui, elas são recarregáveis. São baterias recarregáveis. Esse resistor com esse diodo, esse resistor com esse diodo fazem o balanceador de recarga da bateria. Porque como ela é recarregável, ela vai ser recarregada por aqui. Eu vou mostrar também como é feito o carregador para carregar. Aí a gente conecta aqui para carregar a bateria. E como está em série, ela nunca pega carga uma igual a outra. Ela pega desbalanceado. Isso faz com que uma bateria estrague primeiro que a outra e diminua o rendimento delas. Então entra o balanceador. Se caso essa bateria se carregar primeiro, a tensão dela vai subir, ela não pega mais carga. E aí a tensão subindo não deixa essa aqui carregar, que faltou carregar. Aí, no caso, esse diodo aqui vai conduzir para continuar carregando essa bateria. E se for ao contrário, se essa aqui carregar primeiro, a tensão dela sobe e não deixa mais passar corrente. Aí, no caso, esse diodo aqui conduz esses N, fazendo com que essa carregue para que ela também se carregue. Então, isso aqui são balanceadores de recarga. Eles não trabalham, tá? Só trabalham para balancear o desbalanceio da carga, se caso ocorrer. Então, note que a chave de liga e desliga fica depois dele. Isso aqui fica sempre nas baterias. Aí, mesmo ligando e desligando, isso aqui está energizado, mas não consome nada, porque esse Zen aqui é de 10 volts e a bateria é de 9. Ele não consome, ele só vai consumir quando estiver fazendo o balanceamento. Aí, aqui é liga e desliga, vem para cá para um 7812, que vai manter 12 volts aqui. Esse LED aqui mostra que a bateria ainda tem carga. No momento que esse LED apagar, quer dizer que já não tem tensão suficiente na bateria para manter o bom funcionamento do circuito. Aí já tem que carregar de novo a bateria. Então esse LED aqui é show de bola. Ele indica para a gente que a nossa bateria está em situação de confiabilidade e o circuito está funcionando perfeitamente bem porque a bateria ainda tem carga. Quando a tensão cair muito, aí esse LED apaga, dizendo que já tem pouca tensão, então vai começar a dar zebra. Então ele ainda vai funcionar um tempo, mas já tem que carregar a bateria. Então para isso serve esse LED aqui. E por fim, vamos ter 12 volts aqui estabilizados, que nunca varia. Então isso também já é qualidade. Tá? Aí já terminamos a parte da fonte. Agora vamos no circuito. O circuito aqui está o meu oscilador a cristal. A gente põe aqui um cristal de 4 MHz. Eu escolhi essa frequência alta porque ou seja, 4 MHz e 4 MHz aqui, qualquer desviozinho de frequência já vai dar uma frequência considerável aqui no alto-falante, aumentando a sensibilidade. Se essa frequência fosse baixa, e essa aqui também baixa, eu ia ter que desviar muito a frequência para ter um sinal considerável. Então é legal uma frequência alta. Por isso que eu escolhi 4 MHz. Aí aqui é o meu oscilador, e aqui eu pego a amostra do sinal do oscilador a cristal. Esse é o nosso oscilador, tá? que vai detectar o metal, o ouro, né? Ou a joia que a gente vai buscar.
Essa bobina aqui é a bobina que a gente vai fazer, a bobina detectora do metal. Ela é grandona, eu vou ensinar como é que ela é feita. Essa bobina é miudinha, essa aqui também eu vou ensinar como é que essas duas bobinas são feitas. Tá? Isso aqui são um choque de RF que eu vou ensinar como a gente faz. A bobina detectora é essa aqui. Esse aqui é um trimmer que a gente vai ajustar a frequência. Eu vou ensinar como é feito o ajuste para que isso oscile na frequência adequada. Esse diodo aqui é o de compensação térmica que eu falei para vocês. Claro, ele faz parte do circuito. Ele não é só de compensação térmica, não. Ele põe o correto funcionamento do oscilador. Todos esses diodos aqui. Mas eu notei que quando eu esquento ele, a frequência sobe. Ao contrário do transistor, que vai aquecendo, a frequência cai. Então, eu continuei deixando esse diodo perto do dissipador. Vocês vão ver que na montagem ele já fica automaticamente encostado no dissipador. De modo que agora a variação é mínima. Aí ficou muito mais... É mais fácil do PLL fazer a correção, já que o desvio é pequeno. Aí, por fim, eu tenho aqui a nossa onda do oscilador sendo gerada por aqui, e aqui do oscilador a cristal e aqui da nossa bobina detectora. Aqui eu faço a misturação dos dois sinais, por esse misturador, saindo aqui o sinal do batimento, ou seja, que vai ser a diferença dos dois. Claro, vai ter a diferença dos dois, vai ter mais essa e mais essa. Só que, por sua vez, aqui tem um filtro, passa pelo diodo, e esse filtro aqui vai filtrar a alta frequência dessa aqui e dessa aqui, de modo que aqui eu só vou ter só a diferença. Essa diferença vai passar aqui para o amplificador de áudio, mas de tal maneira que só passa muito mais os graves. E ao mesmo tempo, os agudos também são cortados, parte por aqui e parte por esse outro capacitor aqui. Então aqui corta um pouco de agudo, aqui corta o agudo, e aqui, aqui passa o grave, mas também não totalmente o grave. Aqui vai passar mais de agudo, perdão. Aqui passa tudo que é agudo, perdão, falei o contrário. Esse capacitor deixa passar só agudo, o grave mesmo corta. Mas claro, vai cortar o grave, mas sem cortar o grave que a gente quer escutar. Ele ainda vai deixar passar bastante grave, então ainda vai ter um pouco de grave tocando aqui, justamente para não ficar com aquele apito muito forte, como eu expliquei para vocês. Ele vai cortar o grave, porque ele vai ficar na sintonia sempre com um pouco de sinal aqui grave no alto-falante. Então ele corta para que esse volume seja baixo desse grave. E quando passar a detecção do metal, aí a frequência aumenta, passa com maior razão para a gente sentir bem a variação aqui no alto-falante. Então isso aqui vai cortando os graves, e esse capacitor aqui, junto com esse, corta os agudos. Por isso isso aqui é um passa-faixa. É um amplificador de áudio com passa-faixa. Aí aqui vem um amplificador e joga aqui para o fone de ouvido. Aqui são fones de ouvido. Só que eu botei uma chave aqui que vai ter duas posições, de modo que uma posição ela não está conectada nem aqui e nem aqui. Então o volume aqui é mínimo. Numa posição eu conecto aqui. Aí o volume é médio, que fica esse mais esse. E outra posição eu conecto nessa chave aqui, nessa parte aqui. Aí vai ficar esse mais esse, que é o volume máximo. Então vai ter 3 volumes, ou com esse, ou esse com esse, ou esse com esse. 3 volumes aqui, com chave seletora, para a gente ouvir. Se a pessoa for meio surda, aumenta o volume. Se a pessoa tiver muita sensibilidade no ouvido, para não ficar muito alto, abaixa o volume. Então a chavinha põe 3 volumes opcionais. Essa outra aqui é um conector para botar alto-falante. Aí veja que o volume é bem maior. Tá, mas se o cara quiser botar mais baixo ainda, que esse resistor não passe de 10 ohms, no mínimo 10 ohms, tá? Eu estou botando aqui 4.7, mas que ele não seja menor do que 10. Mas é o suficiente para um alto-falante sensível ficar apitando. Quem não quiser usar fone, põe um alto-falante, por isso que eu botei essa opção também. Então aqui é o nosso sinal de áudio. E aqui eu pego a amostra para o nosso PLL. Ou seja, a amostra vai aqui para o áudio e pega a amostra também do batimento para o nosso PLL. Mas aqui o que acontece? Passa o sinal aqui do batimento e eu fiz um super filtro passa-baixa, ou seja, esse capacitor mata tudo que é agudo. Essa realimentação aqui mata tudo que é agudo, só os graves vão passar. Aí os graves passam autorizando com que esse transistor aqui chaveie. Esse transistor chaveando, ele faz com que esse capacitor carregue quase que instantaneamente para corrigir rápido se caso a frequência for caindo, ou seja, a frequência vai caindo, esse aqui vai conduzir rapidamente, botando rapidamente essa tensão aqui para subir, que isso aqui são meus varicaps, para corrigir a frequência que desviou para baixo. E quando for ao contrário, eu meti aqui o metal na bobina e ele detectou, a frequência subiu. Se a frequência subiu, o que acontece? Esse cara aqui vai entrar no corte, ele entrando no corte, esse resistor vai descarregar o capacitor de 1000 microfarads muito lentamente, para que ele não faça nada na correção e permita a identificação do metal, conforme eu falei no vídeo. Então esse PLL vai corrigir rápido,
o desvio térmico da frequência que vai abaixando, mas já na presença do metal ele ignora. Claro que, como eu falei, se ficar muito tempo, ele acaba corrigindo também. Eu expliquei tudo anteriormente no quadro. Tá? E isso aqui são meus varicaps. Ou seja, em vez de eu botar um varicap, que é muito difícil encontrar varicap aqui onde eu estou, ninguém vende varicap, aí eu botei diodo comum. Mas o diodo comum, como tem a capacitância pequena, e aqui são capacitâncias altas, já que a frequência não é tão alta assim, é só 4 MB, não é 100 MB como FM, aí eu botei logo 4 diodos em paralelo para ficar com um diodo varicap grandão, com uma variação boa para que tenha bastante correção. E essa chave aqui é uma chave para que o ajuste seja feito rápido. Eu vou explicar quando a gente fizer o ajuste do circuito, o ajuste desse trim aqui que controla a frequência. É feito um ajuste uma só vez. Aí a gente vai ter que usar essa chave aqui para explicar como é feito esse ajuste. Eu vou explicar isso para vocês. Tá? A gente aperta a chave para descarregar o capacitor. Aí começa a ajustar aqui. Mas eu vou explicar essa dinâmica desse ajuste para vocês, como é feito depois, quando você tiver tudo montado funcionando. Esses LEDs aqui vão dizer a situação que está o meu PLL. Então, tem um macete também. Os dois LEDs têm que estar acesos para o ajuste ficar legal. Se caso algum LED estiver apagado, o PLL já está loucão e o ajuste deu zebra. Então, isso aqui são sinalizadores de bom funcionamento e que está tudo correndo bem e que o ajuste está na posição certa. Eu vou explicar para vocês como tem que ser feito o ajuste em função desses LEDs e dessa chave aqui também. Vou explicar tudo isso mais tarde. E outra coisa também que eu queria falar para vocês é o seguinte, aqui esse resistor aqui eu falei que era 4,7 ohms, não é. Eu estou vendo aqui bem agora que eu vi, é 47 ohms. Ou seja, 47 ohms porque é o suficiente para que o alto-falante, se caso queiram botar alto-falante, ele toque legal. Mas se vocês acharem que está tocando baixo com o alto-falante, vocês não querem fone, que é alto-falante, e achar que está baixo, vocês podem abaixar esse resistor, mas que não seja menor do que 10 ohms. Porque se for menor que 10 ohms pode dar zebra aqui já no amplificador, que ele não tem tanta potência assim. Mas eu acho que não precisa não, o volume aqui com 47 ohms é suficiente. Lembrando que quanto mais volume tiver aqui, mais bateria vai gastar. E mais rapidamente vai acabar a bateria de vocês. Por isso que é muito melhor usar fone. O fone consome muito menos do que o alto-falante. Veja bem que as resistências estão bem mais altas. O fone é tão sensível que eu não preciso nem usar nem essa nem essa. Eu botei diretamente essa resistência aqui que é bem mais alta, é 1000 ohms. Então o consumo é quase zero. Então o fone é muito melhor para que a bateria dure bastante. Essa bateria aqui está durando 5 horas. São baterias de 470 mAh. O que eu comprei de lítio. Bateria de lítio. Está durando cerca de 5 horas. O consumo disso aqui é menor do que 100 mAh. Então dura mais 5 horas. Dá tempo para a gente caçar ouro até cansar, porque 5 horas é suficiente. Mas se vocês botarem isso aqui muito pequeno e aumentar muito o volume, aí a bateria acaba mais rápido. Por isso que é melhor usar fone. Mas eu deixei opcional. Então agora sim, pessoal, está tudo detalhado. Tá recapitulando aqui a fonte estabilizada, as baterias recarregáveis, o oscilador padrão a cristal, o oscilador com a bobina detectora, o misturador, o amplificador de áudio do sinal detectado, o nosso PLL, é isso aqui. Então, tudo explicado. Vamos agora ver tudo isso na prática. Fiquem aí, não vão embora. Bom, pessoal, então vamos ver como é que a gente faz a bobina L3, a bobina L3 e a bobina L1. Tá vendo? Vamos ver como é que se faz a bobina L1 e a bobina L3, cada uma de 20 microhenries. As duas são feitas de iguais. Então a gente tem que fazer duas bobinas de iguais. A gente vai pegar esse fósforo aqui, ó, tá vendo? Esse fósforo grandão aqui, gigantesco. Aí vocês peguem lá palito e cortem um pedaço aqui assim. E cortem mais aqui assim. Assim. Aí vocês tendo aqui os palitos, ó, os 4 palitos. Vocês vão botar aqui assim os 4 juntinhos, ó. Aqui põe os 4 palitos juntos. Assim. Tá vendo? Os 4 juntinhos. Aí vocês vão pegar fio esmaltado de cobre, não é de alumínio, fio esmaltado de cobre. Bitola 32 AWG, ele é bem fininho mesmo. Eu estou fazendo com um pedaço de linha, porque eu não tenho mais o fio de cobre, mas é a mesma coisa, só para ensinar para vocês. Mas o fio é dessa grossura mesmo, ele é bem fininho. É um fio de cobre, bitola
32 já WG. E aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão abrir aqui um palito, assim, ó. Abre aqui um palito e coloca o fiozinho aqui, assim. Coloca aqui, assim, assim. E aí vocês fecham de novo. Aí fecha, assim, tá vendo? Aí o fiozinho tá aqui, ó. Pronto. Aí aqui já é o começo, aqui já é o começo já. Tá vendo? É o começo. Aqui, ó, aqui é o começo. Aí você chega aqui, fazendo isso aqui, vocês vão lá, agora vocês vão começar a enrolar. Enrole lá 70 espigas. Enrole aqui assim, põe isso de tal maneira que ele não fica atrapalhando. Aí vocês enrolem. Assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, sem deixar isso aqui acontecer. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Quando fizer 70 espigas, aí vocês cheguem, já tem 70, aí vocês passem para cá também, ó. Arrume um jeito de levantar aqui, levante, tá? Vocês vão levantar e passa para cá. Aí passa para cá, tá vendo? Levantou, passa bem para cá, ó, tá vendo? Traz bem para cá, ó. Traz bem para cá. Pronto. Aí vocês vão fazer o seguinte, esse outro tá aqui, ó, tá vendo? Aí vocês já apertem bem apertado. Ela tem que ficar bem fininho mesmo, bem fininho. Se ficar grossa não vai dar os 20 micro-henry. Ela tem que ficar bem fininho. Vocês deixam o mais fino possível que vocês puderem, bem fininho. Assim, quando tiver o mais fino possível que vocês puderem, aí vocês cheguem e passem isso aqui, ó. Quando tiver o mais fino possível, bem fino, as 70 espigas, vocês passam isso aqui. Passa o pegamento aqui, nisso aqui. Aí depois que fizerem isso, passar o pegamento, vocês cortam aqui as duas perninhas. Aí vai ter aqui uma perninha aqui e outra perninha. Se vocês forem raspar o cobre, vocês não vão conseguir, o fio arrebenta. Então vocês têm que tirar o esmalte com o próprio calor do ferro. Vai metendo calor, vai metendo solda, metendo calor, metendo solda, até vocês conseguirem estanhar a pontinha. Quando estanhar a pontinha, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão fazer o seguinte, ó. Primeiro, vocês cortem isso aqui o menor possível. Bem pequenininho mesmo. Só que se vocês cortarem direto aqui, isso aqui vai sentir muito impacto, vai dobrar. Então pegam uma serra e vão cortando devagarinho, até cortar bonitinho. Eu vou cortar de qualquer jeito só para mostrar para vocês, tá? Mas tem que cortar bonitinho. Ó, aqui, o que acontece? Ele dobra a massa muito, pode ser que descarreie. Mas como eu tô fazendo na pressa, eu vou mostrar para vocês. Corte assim pequenininho, ó. Corte assim pequenininho, tá vendo? Aí ficou assim, ó, os dois fios, tá vendo? Os dois fios pequenininho. Mas cortem bonitinho, não assim como eu fiz com o alicate não. Corte com serrinho, deixa assim direitinho. Aí você chega aqui, com isso aqui, enfia só um pouquinho aqui, ó. Enfia um pouquinho, assim. E com o negócio já estanhado, enfiou só um pouquinho com o negócio já estanhado, vocês vão colocar aqui. Vão colocar aqui. E vão estanhar. Aí o mesmo vocês vão fazer do outro lado. O mesmo vão fazer do outro lado. Eu vou soltar aqui para mostrar para vocês, tá? O mesmo vão fazer do outro lado. Põe aqui também. E aí vocês põem também. Põe aqui também e soldem. Sem deixar uma perna encostar, na outra. Se ela entrar muito e a outra entrar muito, vai uma encostar na outra. Então entre só um pouquinho e a outra só um pouquinho para que não entre em curto. Para que não entre em curto, tá? Aí uma vez que vocês fizerem isso e soldarem isso aqui tudo direitinho, vocês vão fazer isso aqui. Façam isso. Antes de fazer isso, perdão, já soldou tudo direitinho, aí já está com a cola, já está com as duas perninhas retas, vocês põem isso aqui, ó. Peguem uma fita dessa aqui, ó. Peguem uma fita dessa aqui e coloquem aqui assim. Coloque aqui assim e ponha lá também. Ponha também a fita, tá? Aí uma vez que vocês já botaram a fita, já soldaram aqui tudo direitinho, as perninhas já está soldado, vocês dobrem aqui para cá assim, dobrem aqui para cá assim, e vocês vão pegar cola quente aqui, cola quente e vão jogar aqui, cola quente. Joga cola quente aqui, vai lá, derrete, aqui com a cola quente aqui, e aqui, cola quente,
para que fique aqui com uma cola quente aqui, para que isso aqui já não saia mais. E aí façam o mesmo do outro lado. Vamos fazer o mesmo do outro lado aqui também. Quando já tiver já a perninha, vocês façam, joga a cola quente. Aí no final vocês vão ter a bobininha com as duas perninhas saindo. Aí já tá feito, façam duas bobinas dessa. Aí vocês vão ter as duas bobinas, tá? Se vocês deixarem muito aberto os fios, ela não vai dar 20 microN. Ela tem que ficar bem juntinha, como eu ensinei, como eu mostrei. Bem juntinha, como tá o exemplo, tá? Elas têm que ficar assim, ó. Ó, vou abrir para mostrar para vocês. Eu já mostrei, mas vou abrir de novo. Deixa eu ver se eu consigo abrir essa porcaria agora que eu já fechei. Calma aí. Agora eu não encontro a ponta da fita para abrir. Aqui, vou abrir aqui. Aqui, para mostrar para vocês, ó. O que eu tô falando, ó. Ó. Isso aqui tem que ficar bem juntinho. Isso aqui tem que ficar bem juntinho mesmo. Bem juntinho uma da outra, assim, bem juntinho. Na hora de botar essa cola aqui. Se ficar assim, abertão assim, ó. Se ficar assim, abertão. Se ficar assim, grossão, ela não vai dar 20 microN. Então tem que ser 70 espigas, fio 32 AWG, esmaltado de cobre, mas tem que ficar tudo bem juntinho. E com 4 palitos desse aqui. Então é assim que é feita a bobina, pessoal. As duas bobinas, façam duas dessas iguais. Fica aí, vamos ver como é feita a bobina detectora. Bom, pessoal, agora vamos ver como é que a gente faz a bobina detectora L2. Essa bobina L2 aqui é a detectora. Vamos ver como a gente faz. Mas antes eu quero deixar bem claro o seguinte. No vídeo anterior, quando a gente fez essa bobina aqui, a L3 e a L1, o que acontece? Vocês viram que eu usei a perna de um resistor aqui para fazer a perninha da bobina. Eu acho que isso ficou claro, eu acho que todo mundo entendeu isso, que isso aqui é a perna da bobina. A gente vai ter que cortar, ela vai ficar assim, e a gente vai cortar isso para que seja a perninha da nossa bobina. Tá? E o outro lado é a mesma coisa, a gente vai cortar para que seja a perninha da nossa bobina para entrar na placa do circuito impresso. Eu acho que todo mundo entendeu isso, ficou bem claro. Mas sempre tem um ou outro que é um pouco mais lento para poder entender as coisas, que vai pensar que eu tenho que colocar um resistor aqui dentro. E vai me perguntar, professor, qual é o valor do resistor? Como se eu tivesse que deixar o resistor aqui. Mas claro que não. Isso aqui é só para pegar a perninha do resistor. Pode ser feito com diodo, você pega a perninha, para que eu tenha a patinha da minha bobina. Eu acho que isso ficou claro, mas como tem uns que são mais difíceis de entender as coisas, eu já estou explicando logo para ficar claro, que é o que vocês consigam montar. Então essa bobina aqui, a bobina grandona, a L2, essa aqui eu fiz de qualquer jeito e está até um pouco menor. A bobina, na verdade, ela vai ter um diâmetro de 22 centímetros. Então vocês têm que pegar um disco grandão, que tenha 22 centímetros, 22, que é grandão, tá? Grandão com 22 centímetros. E aí vocês vão fazer o seguinte, eu vou fazer com isso aqui porque eu já não tenho nem mais o fio. Vocês peguem fio de cobre esmaltado, bitola 22 também, ou seja, 22 centímetros de diâmetro, e a bitola do fio também é 22 AWG. Fio 22 AWG. E quando você tiver o eixo, aí vocês vão fazer isso aqui, vocês fazem uma espiga, aí vocês vão lá e fazem 2 espigas. Quando vocês fizerem 2 espigas, vocês vão lá e tirem lá do seu cilindro de vocês, tá? Vou soltar aqui, ó. Vocês tirem do cilindro, tirem. Aí ficou lá 2 espigas, ficou assim com 2 espigas, certo? 2 espigas. Aí vocês vão fazer assim e assim. Aqui tiver muito grosso para poder ver, mas ficou 2 espigas, tá? Quando ficou com 2 espigas, vocês vão meter a fita aqui, começa a meter a fita aqui e vai enrolando. Vai enrolando, até chegar aqui. Depois enrola também do outro lado, vai enrolando até chegar aqui. No final ela fica assim, ó. Ela fica assim. Ou seja, vocês, depois que tirarem do molde de 22 centímetros, vocês pegam essa fita aqui, ó. Peguem a fita aqui e vai enrolando bem apertado, bem apertado, até chegar aqui. Depois vocês vão enrolando também bem apertado até chegar aqui. Aí no final vai ter 2 espigas e vai ficar assim, ó, tá vendo? Fica assim. Assim sai o fio, tá vendo? Como é que sai o fio? Ou seja, uma espiga e a segunda apagou aqui. Aí pronto. Só isso. E 22 centímetros e o fio também é 22 AWG. Só isso, mais nada. O que eu ia falar também? É só aí, o fio também. Ah, detalhe, o fio que eu usei 22 AWG, eu usei 1,5 m.
usei 1,5 metro de fio e tinha que sobrar um pedaço assim para ele entrar no circuito, mas ainda ficou faltando um pedacinho assim na hora de eu soldar na placa, ele tinha que ser um pouquinho maior. Então, pessoal, ponham mais do que 1,5 metro. Eu botei 1,5 metro, ficou faltando um tantinho assim de cada lado para poder chegar no circuito. Ou seja, tinha que ser, na verdade, mais do que 1,5 metro. Então, ponha 1,55 m, aí vai dar sobrado. Com 1,55 m, se tiver exatamente 22 centímetros de diâmetro, vai sobrar o rabicho certo para ir no circuito. Mas vocês deixem que sobre a mesma quantidade, de um lado para o outro, senão uma perna pode ficar pequena e não chega no circuito. Ou então vocês põem muito mais, compram 1,60 m de fio de cobre e deixa sobrando um pedaço, depois vocês cortem. Mas eu fiz com 1,5 m e quase deu, só faltou um pedacinho de cada lado. Então é assim que é feita a bobina detectora. Bom, pessoal, então vamos ver finalmente isso aqui tudo como é que ficou, ver por dentro, todos os detalhes. Então é o seguinte, primeiramente eu vou mostrar aqui os documentos. Essa aqui, ó, foi uma foto que eu tirei de dentro da caixa, dessa caixa aqui, ó. Dessa caixa que eu tirei essa foto. Repare o nome dela aqui, ó, é PB112/2 da Patola. PB112/2 da Patola. Esse é o modelo referência da caixa. Eu não vou mostrar a caixa por dentro, quer dizer, eu vou mostrar ela aberta, mas eu não vou desmontar tudo para mostrar isso para vocês, nem a pau, porque dá um trabalho miserável. Vocês vão ver por dentro como é que isso está cheio de fio. Então eu não vou desmontar, mas eu tirei a foto já para vocês verem como é por dentro. Por que eu tirei essa foto? Para que vocês identifiquem isso aqui, isso que é importante. Vocês vão ter que pegar uma pecinha de plástico como essa aqui, ó, uma coisa de plástico qualquer, um top de plástico, na mesma altura desses caras aqui, aqui ela tem fixação de parafuso. Aí vocês vão pegar esse top na mesma altura e vão colar ele aqui, ó, com super bonder, cola ele aqui. Que posição é essa? Essa é a posição que fica exatamente embaixo desse capacitor variável. Ou seja, lá embaixo vocês vão colar. Por quê? Porque senão, quando vocês apertarem aqui, o que acontece? A placa vai ficar afundando, porque ela tem top aqui. Aqui estava tudo vazio, a placa ia ficar afundando. Então, como aqui pode botar força, não afunda mais. Então, colhem isso aqui embaixo da placa. Porque aí quando a placa sentar aqui direitinho, ela não afunda mais, mesmo botando pressão aqui, botando botão, tirando. Então é para isso, porque só por isso que eu quis mostrar isso. Então finalizei essa explicação. Agora é o seguinte, no link na descrição desse vídeo eu vou deixar um link para o meu drive virtual. No drive virtual eu deixo todos os esquemas de todos os vídeos que eu venho fazendo, inclusive desse. E como tem um montão de pasta, então eu vou criar uma nova pasta com o nome desse título aqui, que é Detector Buscador de Tesouros. Com esse mesmo nome vai estar a pasta e vai estar todos esses esquemas. O esquema vai ser esse aqui, ó. Esse é o esquema completo, vai estar lá. Esquema completo para vocês verem. E nesse esquema completo, o que acontece? A placa, eu fiz a placa para ela. Só que a placa, como eu fiz, o que eu falei para vocês no começo da apresentação? Ela ficou instável, eu tive que fazer um PLL. Então, meu PLL ficou sendo nessa parte aqui. Isso aqui tudo é o PLL. Meu PLL. Então, isso aqui está em outra placa. Por isso que tem duas placas. Uma placa monta todo o circuito, que já funciona, todo o circuito, mas fica instável, variando a frequência. Depois eu botei uma outra placa, por isso que o circuito está dividido em duas placas. Então, isso aqui vai estar em outra placa. Tá? E a placa desse circuito todo aqui vai estar aqui. Para vocês entenderem, essa parte aqui que está em outra placa, ó, essa parte está aqui. É outro esquema também desmembrado. Está em outra placa. Então toda essa parte aqui, ó, toda essa parte aqui está desmembrada em outro esquema. Tá? E tem também um esquema separado que é para o carregador de baterias. Isso é só para o carregador de baterias. Vou falar isso daqui a pouco para vocês. Então vamos lá. Aí vai ter a placa. Essa placa aqui é para montar tudo isso aqui para montar nessa placa. Vocês não tem como errar porque tem identificação, R3, D6, ou seja, então vocês vão saber quem é quem, é só ir montando. Aí vocês vão ver que vão montar tudo isso aqui. Só que o PLL está em outra placa, então vai ter essa placa aqui que é ela completa, mostrando o cobre e mostrando os componentes, mostrando tudo para guiar alguém a entrar na montagem. É como se ela fosse transparente, vendo o cobre do outro lado aqui na superfície. Mas é claro que o cobre fica aqui. Mas ela fosse transparente e eu estivesse vendo. Aí vai estar lá no drive virtual também. Vai estar no drive virtual também o esquema do cobre tal como ele é. Ou seja, se eu pegasse isso aqui e virasse assim, eu ia ver esse cobre. É o cobre tal como é. Tá? Vocês vão ver o cobre tal como é. É o esquema lá. E vocês vão precisar de um esquema do cobre invertido, que é o cobre espelhado.
o cobre espelhado, por quê? Porque quando vocês passam a ferro para transferir para o layout, ela desinverte e fica como tem que ser. Fica assim. E repare que tem o tamanho da placa. Então vocês têm que imprimir, se a impressora, tem que botar a impressora tamanho real. Para quem imprima o tamanho certinho. Isso tudo em milímetro. Vocês meçam. Se não imprimiu certo, põe na configuração da impressora imprimir tamanho real, para ficar o tamanho certo da placa. E vocês também vão ter o layout dos componentes. Tá vendo? Para botar a serigrafia em cima da placa depois. E vocês vão precisar também de um layout de componente invertido, que é para passar ferro para transferir também o layout. Com impressora laser, mesma coisa. Vai estar tudo no DriveDraw. Então tudo isso vai estar lá na pasta chamado detector buscador de tesouros. Vai estar isso lá. E lá nessa mesma pasta eu vou botar depois uma subpasta chamado controlador, que vai ser o controlador PLL. Aí vai estar esse esquema nessa subpasta. Vai estar esse esquema aqui. E vai estar a placa também dela. A placa dela é pequenininha aqui. Para montar tudo. Aí vocês veem que monta tudo aqui. Aí está o tamanho real dela também. Aqui ela completa e o tamanho real dela. Aí vai ter também o cobre dela, tal como é. Vai ter também lá o cobre invertido dela. Para vocês passarem a ferro. Vai ter também o componente dela lá, tal como é. E vai ter também o componente invertido para vocês passar a ferro. Vai estar tudo lá direitinho para vocês. E eu vou deixar depois, por último, também vou deixar nessa pasta de detector, buscador de tesouro, eu vou deixar também uma outra subpasta chamada carregador. Aí no carregador vai estar esse esquema do carregador. Para vocês montarem para poder carregar. É só conectar aqui o carregador e carrega as baterias. Só que o esquema do carregador eu não fiz placa. Eu não fiz placa no esquema do carregador. Vou pegar para vocês ficar aí. Eu vou pegar para vocês como é que ficou o carregador. Pega aqui, pega aí. O carregador está aqui, ó. Aqui está o carregador que eu fiz. Tá? Esse carregador tem um LED. Ele tem um LED que quando eu conectar aqui para carregar, eu ligo aqui na tomada e põe aqui para carregar. Quando estiver carregando, esse LED acende, dizendo que a bateria está carregando. Quando esse LED apagar, é porque a bateria já está full. Já posso chegar e parar de carregar. E eu posso carregar tanto com ele ligado como ele desligado. Só que o correto é com ele desligado, para carregar mais rápido. E também o LED nunca vai apagar se ele estiver ligado. Então, com ele desligado, eu deixo carregando. Tá? Aí, quando o LED apagar, eu sei que está carregado. Então, esse LED seria esse LED aqui, que indica que já está carregado a bateria. Quando ele apagar, carregou a bateria. Esse transformador é um transformador que vai ser 127 ou 220, vocês escolhem lá a tomada de vocês. A saída tem que ser 20 volts VAC, pode ser de meio ampere, 1 ampere. Que seja mais do que meio ampere. Meio ampere para cima serve. 20 volts, até menos do que meio ampere, porque o consumo aqui não é tanto. De meio ampere já serve. De 20 volts e meio ampere. E aí vocês montem tudo em aranha mesmo. Foi como eu montei. Tudo em aranha e jogue na caixa. Dá um jeito dele, que eu não fiz a placa. Tá? Como isso aqui é fácil de montar, vocês montem em aranha. Só lembrando que esse tipo aqui e esse tipo aqui tem que estar em dissipador. Vocês colocam um dissipador de alumínio aqui e aqui porque ele esquenta um pouco. E aí montem tudo em aranha. Peça montada em peça mesmo. E o carregador simples. Aí vocês vão ter um carregador para carregar. Então isso vai estar lá também no meu drive virtual. Então, pessoal, eu vou falar como essa placa vai ser depois de pronta. Deixa eu pegar o correto, seria essa aqui, né? Depois de pronta, ela tem ela tem isso aqui, quer ver? Cadê o esquema? Aqui. Ela vai ter isso aqui, ó. Ela tem esses pontos chaves aqui, depois de pronta. Ela tem isso aqui, J4 que é o terra. O que é J4 que é o terra? Tá aqui o J4. Cadê? Aqui o J4 que é terra. Então esse terra vai estar ligado no ponto adequado que eu vou mostrar lá dentro depois para vocês. Ela tem um J3, que o J3 está aqui. Vai estar no ponto adequado, ou seja, cada ponto está aí que eu vou explicar para vocês. Vou explicar tudo, aonde vai o fiozinho para poder conectar uma placa na outra aqui dentro. Tudo isso eu vou mostrar para vocês. Vou abrir e vou mostrar tudo. Então, pessoal, fique aí e não vão embora. Bom, pessoal, então vamos ver aqui agora as partes mecânicas, tá? Primeiramente, vamos começar por isso aqui, ó. Isso aqui. Aquela bobina que vocês fizeram, tá lembrado? Aquela bobina tá colada aqui, ó. Então, como eu falei para vocês, é 22 centímetros aqui, 22, ó. 22 centímetros, aqui 22 de diâmetro, aqui, ó. 22, tá vendo? 22, tá vendo? 22 centímetros. Olha lá. Então, depois que vocês fizerem a bobina, vocês vão pegar... Ó, eu peguei uma madeira de compensada fininha, tá vendo? Ela é fininha. É uma tabinha fininha de madeira compensada.
Mas o ideal seria vocês conseguirem pranchas de plástico. Por que é melhor prancha de plástico ou até prancha de acrílico? Por quê? Porque isso aqui a pessoa quer levar na praia. Então a umidade, a água, vai danificar a madeira. Se vocês fizerem que nem eu com madeira, porque eu não consegui encontrar plástico, eu fiz com madeira. Se fizer que nem eu com madeira, então vocês se deu o trabalho de pincelar isso aqui com resina epóxica. Pega a resina epóxica, pincela tudo isso para ficar tudo impermeabilizado com resina epóxica. Aí ele vai aguentar água. Do jeito que está, de madeira, só botar isso na umidade vai estragar. Então o recomendado é que seja de plástico. Mas pode fazer como eu fiz com madeira e depois vocês impermeabilizam bem, tá? Então, depois de fazer a bobina, vocês vão cortar o disco aqui com 22 centímetros e vão colar a bobina de vocês aqui. Vocês colocam a bobina exatamente aqui. Depois que ela estiver exatamente aqui, vocês vão colada aqui, vocês vão botar super bonder nisso aqui tudinho em volta. Isso aqui tudinho. E espera secar. Depois vocês virem do outro lado e coloca a super bonder também tudinho aqui. Super bonder aqui tudinho aqui na tangente assim, espera secar. Uma vez seca, já está a bobina posicionada no disco dela. Depois vocês peguem essa prancha aqui de madeira aqui retangular, nesse diâmetro aqui, nessa distância. Seria aqui para cá, são 33. Ó, aqui tem 33. E daqui para cá tem 18. Daqui para cá tem 18, tá vendo? 18 centímetros, 18. Tem 18, 18, 18 e 33. É 18 daqui para cá e 33 daqui para cá. E aí vocês colhem. Só que eu colei botando aqui uma esponjinha, um papel. É um papel tipo esponja. Aqui é um papel tipo esponja. Depois eu vou mostrar para vocês o tipo de papel que é. Eu colei primeiro ele aqui por baixo com cola de sapato. Nessa parte. Depois eu botei cola de sapato de novo em cima para colar na madeira, para pegar legal. Porque se eu colar madeira com madeira não cola legal. Então eu botei um cartão aqui, tipo uma esponja, colado com cola de madeira. Depois que eu colei esse cartão, eu botei cola de novo nos dois lados, no cartão e na madeira para colar. Aí isso não sai daqui mais nem a pau. Com cola de sapato não sai nem a pau colado assim, com esse cartão de esponja. Não sai de jeito nenhum. Aí é só colar, não precisa de prego, parafuso, nada. E a bobina, vocês façam um furinho aqui, ó, tá vendo? Um furinho aqui e põe os dois fios passando para cá. Ela tem que estar colada nessa posição, os dois fios passando para cá. E depois vindo para cá, com um furinho na caixa para ela entrar para cá, tá? Na hora de vocês pintarem aqui, vocês pintam com uma coisa impermeabilizante, com uma resina. Não, quem quiser pintar com essa cor aqui, vai dar zebra, porque isso aqui é metálico. Então, se você pintar aqui com metálico, com pintura metálica, vai influenciar na detecção, vai perder sensibilidade. Não é legal botar metal aqui. Então, essa pintura aqui douradinha, ela é metálica. Por isso que eu nem pintei aqui dourado. Eu queria fazer isso aqui dourado também, para ficar mais bonito. Mas eu sei que essa pintura é metálica. Por isso que eu não pintei. E outra coisa. Aqui, o tubo, como eu fiz os tubos é o seguinte. Vocês vão pegar um tubo de PVC, aqui com esse tubo de PVC aqui tem 33 centímetros, aqui. 33 centímetros também. Ó, 33 centímetros até o chão. 33 centímetros. 33. Esse. E esse aqui também tem 33 centímetros. Aí vocês vão botar aqui um joelho, um T, tudo de meia. Um joelho, um T de meia e uma curva de 45. Não é de 90 que nem essa, é de 45. E esse aqui tem 20. Esse aqui tem 20 centímetros. 20 centímetros daqui para cá. Esse pedaço aqui. E esse aqui é 45, esse é 90. 20. E como eu vou fixar aqui? É o seguinte. Vocês atravessam ele do outro lado. Atravessam do outro lado. Fazem rosca. E um joelho desses vocês vão cortar. Corta isso aqui. Aí vocês vão ter essa parte aqui. Mas esse aqui corta fininho, corta só fininho assim. Corta esse aqui fininho, que é esse cara aqui fininho. Depois vocês peguem outro joelho e já cortem um pouco mais grosso. Já corta até aqui um pouco mais grosso, porque veja que esse aqui é mais grosso que esse. Por quê? Porque o mais grosso ele entra muito duro, que a rosca aqui no final ele é dura. Então esse aqui entra duro mesmo, porque esse aqui não pode ficar sambando, ele tem que entrar bem apertado. E esse aqui já entra suave a rosca. Por isso que esse é mais fininho, eu cortei mais na tangente porque a rosca é mais solta. Esse aqui é mais fácil de desarmar. Mas aqui ele entra apertado mesmo, por isso que esse é mais grosso. E fazem o mesmo pro outro lado, pega um outro joelho e corta. Então vocês vão pegar, vocês vão conseguir 2 joelhos mais só para destruir o joelho, para ter, com um joelho vocês fazem essa e com outro joelho fazem isso aqui. Aí vocês vão ter a rosca que eu vou botar aqui. Só isso, aí fixou. E depois vocês fazem um furinho aqui. Vão passar um cabo coaxial mono, não é estéreo, um cabo coaxial mono. Conecta aqui, assim, ó, cabo coaxial mono, ó. Conecta assim, tá vendo?
terra e fase. Não é estéreo, por isso que é mono. Aí ele vai entrar aqui para pegar o áudio. Aí ele vem aqui, conectem a cá num conector, tá? Num conector. Se vocês botarem conector para isso, conector para fone assim, fêmea. Se vocês botarem conector para painel, vocês podem botar aqui um tapão e aí fura e fixa o conector. Como o meu conector era para cabo, é um conector fêmea para cabo, então eu botei, engrossei ele com fita crepe e meti ele aqui apertado. Depois pintei ele já não sai mais. Pode ser tanto para cabo como para painel. Para painel vocês vão ter que botar um tapão e furar. E aí fixa com rosca. Aí o fone chega aqui. Aí se eu quiser eu posso tirar isso aqui, tiro isso aqui e desmonto. Aí eu tiro isso aqui dentro plug, eu consigo desmontar. Essa rosca aqui sai fácil e posso guardar direitinho, tá? Então é assim que é feita a parte mecânica. Então a parte mecânica, o mais importante é essa bobina, como eu falei para vocês, tá? Deixa o fio dela que chega até aqui e entre aqui. Aí ela vai ser soldada aqui. A caixa não podia ficar aqui, porque senão o campo magnético ia alterar o circuito. Por isso tem que ficar assim. E eu também não podia botar a bobina longe do circuito, porque se eu botasse levando com cabo, dá alteração. Eu meto a mão no cabo, bagunça tudo. Por isso que tem que ficar próximo. Então o amarre mecânico tem que ser assim, não tem jeito. Então fique aí para a gente ver os detalhes por dentro, não vai embora. Bom, pessoal, vamos então continuando. Aquele cartão de esponja que eu falei é isso aqui, ó, tá vendo? Eu não sei o nome disso, eu acho que isso é cor espum, acho que se chama cor espum, não sei o nome disso, vem de papelaria, tá? Parece uma esponja, ela é bem flexível e fininho, e não pesa nada, parece mesmo um algodão, pesa nada. Então vocês vão cortar isso, botar embaixo isso aqui, cola, e depois passam cola e cola na madeira. A mesma coisa na caixa. Na caixa vocês vão cortar um pedaço assim certinho, cola no fundo da caixa, depois torna a passar cola e passa a cola na madeira, aí você já sempre põe aqui. Mas tudo tirando medida, né? Botando fitinha para botar para posicionar, porque com a cola de sapato você tem que esperar secar para unir. Depois que você unir torto, já era. Não vai conseguir tirar, vai quebrar tudo. Então põe a marcação, põe fita direitinho, mete a cola, espera secar, aí já está tudo direitinho, pum, põe no lugar. Se botar errado, gançou. Cola de sapato é assim, essa cola de sapato tem que passar dos dois lados, pega, secar e depois une. Mas não esqueça de botar isso aqui tá antes. Cola primeiro isso, tanto aqui como aqui. Então agora sim vamos ver por dentro como ficou. Chega aqui para perto para eles verem, por favor. Ó, dá uma olhada aí como ficou. Tá vendo como eu não vou desmontar isso tudo para mostrar o fundo da caixa para vocês nem a pau. Imagina o trabalho que não dá. Tá vendo? Muito trabalho. O capacitor é esse aqui, variável, tá vendo? Aí aquele plásticozinho que eu falei, esse aqui, ó. Esse aqui tem que estar colado lá no fundo, como eu falei para vocês aqui, ó. Aqui lá no fundo, porque senão a placa ficava afundando, agora já não afunda mais, tá vendo? Aí esse capacitor, ele tem esse valor todo aqui que eu falei para vocês, ó. 660 picofarad. Na verdade, ele é de 330 picofarad. Só que ele é duplo. O que acontece? Ele daqui para cá tem 330 e daqui para cá tem 330. E esse aqui é o comum. Então eu uno os dois para ficar os dois juntos. Aí vai ficar de 0 a 660 picofarad. Aí eu uno tudo. Eu uno esse com aquele pino de baixo, uno esse com aquele pino de baixo e uno o meio com o pino de cá. E esse aqui é aquele ali. Tudo unido. Ou seja, no final tem duas pontas só. Ficou essa ponta comum, essa ponta aqui está pegando na de baixo, está pegando aqui e na de baixo. E a outra ponta aqui está pegando na de cima e na de baixo do meio. Então é como se só sobra duas pontas para entrar no lugar do capacitor. Lá no final. Ele entrando nesse lugar aqui, do lugar de C20, está na placa. Na placa, vocês vão ver aqui, deixa eu pegar o esquema da placa. Aí. Não é esse não. Aqui. O esquema da placa. O esquema da placa aqui. Vocês vão ver C20, tá vendo? C20, aí ele entra aqui, pum, e acabou. Aí esse capacitor, o que acontece? Ele é um pouco alto por causa desse espininho. Ele é um pouco alto, tá? Então vocês têm que comprar um capacitor que tenha 330 mais 330, que é para a parte do AM. O FM tem outra capacitância também, que eu não sei qual é não. Eu sei que o AM é 330 duas vezes. 330 duas vezes picofarad, aí dá 660. Só que ele é muito alto, então o que acontece? A tampa ficava um pouco aberta, eu tive que fazer esses pequenos furos aqui, tá vendo? Para esse espininho aqui, senão eu não conseguia nem fechar a tampa. Ele ficou no limite mesmo, eu não queria cortar isso aqui não, para não estragar o capacitor, eu fiz esse furinho aqui. Aí é bom que dá até mais agarre, porque ele tá solto aí, e eu colei ele com cola quente.
Ele está colado, tá vendo, com cola quente na lateral dele, de um lado para o outro. Ó. Esse lado aqui também não sei se vai dar para ver por causa dos fios, mas tem cola quente. Ele tem cola quente aqui também, tanto aqui como aqui, cola quente. Tá vendo? Aí ele não sai, fica durinho. Aquele transistor que esquenta e muda a frequência, esse aqui, ó. Esse transistor aqui, o BD139, é esse aqui. Vocês vão botar esse dissipador nele, é um alumínio, um dissipador. Esse dissipador ele tem 2x2. É uma barra, tá? Não sei quanto tem aqui, deixa eu ver quanto tem aqui de milímetro. É uma barra que eu comprei. Eu acho que ele tem 4 milímetros, ou meio milímetro. Acho que ele tem meio milímetro assim, de grossura, um alumínio. Acho que tem meio milímetro. Não sei quanto tem mais ou menos, acho que é meio milímetro. E ele tem assim, 2, tá vendo? 2 por 2 também assim, por 2 também. Aí coloca ele aí, depois mete cola quente nele aqui, ó. Cola quente para um lado e cola quente do outro lado também. Esse capacitor na frente vocês não vão ver, cola quente, tá vendo? Para ele colar aí, para ele não ficar, ele ficar durinho. Para ele ficar durinho. E quando ele entrar, ele já fica lá pegando naquele diodinho, tá vendo o diodinho que tá colado nele, lá no fundo? Lá no fundo tem um diodinho colado nele. Tem um diodinho colado nele. Chega um pouco mais para cima, talvez. Aí. Tá vendo? Lá no fundo, na tangente, tem um diodinho colado nele, ó. Aquele diodinho que tá pegado nele já fica na posição estratégica, que é esse cara aqui, ó. Ó. Quando aqui tá o BD, quando o dissipador entrar aqui, ele automaticamente encosta nesse diodo aqui, D9, ele já fica encostado aqui, para que o calor do dissipador venha para o diodo, ele já fica encostado, para melhorar a compensação térmica de desvio de frequência. Então não tem que fazer nada não. A única coisa que tem que fazer é montar aquela plaquinha do PLL, que é essa plaquinha que está aqui. Só que essa plaquinha do PLL, esse capacitor aqui, esse é o único capacitor, esse aqui de 1000, esse de 1000 microfarad por 25, ele é muito grande. Se eu soldasse ele aqui, eu não ia conseguir fechar a caixa. Então eu soldei assim com fio, tá vendo? Soldei com fio e ponho ele aqui. Aí agora a tampinha fecha. Senão a tampinha não ia nem fechar. Aí a tampinha fecha. Depois vocês fazem um buraco aqui, o capacitor o variável vir. E vocês compram um botão. Um botão, vou botar aqui, ele entra na pressão. Se vocês não conseguirem encontrar esse botão, vocês torneiam. Pega um disco qualquer, uma plaquinha, um disco, torneia, ele é ovalado, tá vendo? Torneio para entrar apertado, põe um parafuso com a arruela e acabou. Aí vocês fazem um botão artesanalmente, mas eu consegui encontrar um que cabe aqui certinho. Ele entra na pressão e a fundo. Aí ele entra aí dentro. Tá? Se vocês conseguirem, aí montem assim. Então vamos lá, o detalhe mais importante, essa plaquinha, quando ela for montada, essa plaquinha vai ter uns pontos chaves. Primeiro esse ponto-chave aqui, esse ponto-chave aqui. Esse aqui vamos lá acompanhar com vocês, passo a passo. Pega aí, deixa eu pegar o esquema certo. Tanto esse, já precisar desse, e vai precisar, cadê o outro? Tanto esquema. Gente, eu queria ter 4 mãos para fazer esses tipos de vídeo. Aqui, ó. Aqui, assim, pronto. Esse cara aqui, J4. J4 é esse J4 aqui. Tá vendo? Esse J4, o vizinho vai para lá e ele vai ser soldado lá embaixo. Para mim não ter que desmontar tudo, eu vou mostrar para vocês onde ele é soldado. O J4 a gente solda, olha só. É melhor desmontar porque eu também não estou lembrado. Aqui o J4, ele está indo ali, lá no R11. Tá indo lá no R11. Deixa eu ver aqui o R11. Aqui. R11. R11, tá vindo aqui. Nesse pininho aqui do R11 aqui. Ele tá vindo na parte aqui do R11. Ou seja, aqui no próprio pininho do R11 vocês vão soldar o fio. Aqui, vocês vejam lá, tá soldado lá no pininho do R11. Tá vendo? No próprio pininho do R11. Aí vocês soldam aqui pra cá, lá no J4. Aí depois, continuando, esse J3. Esse J3 que aqui, tá aqui o J3 tá aqui, ele é soldado ali, ó. Lá no pininho do R13. Lá nesse pininho aqui do R13 aqui. Lá nesse pininho do R13, mete solda aqui, solda ali. Aí continuando, ele tem mais isso aqui, ó. Ele vai ter aqui o J7. Aqui, esse J7 aqui, não, J5. Aqui, J5. Esse J5 é esse aqui, ele é soldado ali, ó. Lá no pininho do diodo. Vou mostrar aqui que tá melhor para ver aqui, ó. Ele vai ser soldado aqui.
ele é soldado aqui nesse pininho aqui do D7, nesse pininho aqui, do D7, aqui no menos dele, aqui, nesse pininho aqui, lá no pininho do D7. Deixa eu ver se é isso mesmo, deixa eu meter a cabeça tá aqui pra eles verem assim, botar a luz. Lá no pininho do D7, tá vendo? Esse aqui. Esse outro aqui é soldado lá no pininho da bobina, tá vendo? Ali lá no pininho da bobina, esse aqui. Esse aqui vai ser que pino, deixa eu ver. Esse aqui é o J2. O J2, tá vendo? Vai ser soldado lá no pininho da bobina. Lá no pininho da bobina. L2. E a bobina que vem aqui vai ser soldada ali, tá vendo? Tá vendo? Vê que eu botei um jumpzinho porque o fio ficou curto, que eu falei pra vocês, quando eu tava mostrando a bobina. Eu fiz ela com 1,5 m e faltou esse pedacinho, tá vendo? Eu tive que esticar. O certo é o fio ir direto lá pra não ter esse trabalho todo de ter que estar emendando. Por isso que tem que ser um pouco mais do que 1,5 m para confeccionar a bobina L2, tá vendo? Ela tá soldada lá. Então vamos continuar. Já botei esse pino, esse. Aqui tem mais um pino aqui, ó. Aqui tem mais esse pino que é o J1. Esse J1 aqui. Esse J1, ele tá indo, deixa eu ver aonde. J1 tá indo aqui, ó. Tá indo lá no R10, tá vendo? Lá no R10. Lá no R10, esse J1 tem que estar indo aqui, ó. Aqui lá no R10, nesse pininho aqui do R10. Lá no pininho do R10. Aí se vocês verem, quando vocês soltarem isso, automaticamente essa placa vai estar conectada como tem que ser. Ou seja, a bobina aqui chegando aqui na bobina L2 e no terra, que é o sinal do PLL. E todos os outros pontos. Agora, vamos lá, continuando. Aqui eu tenho também o S3. O S3 é esse cara aqui, ó. S3. Tem 2 fios que é para essa chave aqui. Ela vai ficar exatamente aqui. Tá vendo? E tem também mais 2 LEDs. 2 LEDs que tem mais e menos o LED. Mais e menos. Aí vem para cá. Esse LED aqui é esse e esse outro LED aqui. O LED vem para cá. Que seria esses 2 LEDs aqui, ó. Que seria esse LED aqui, ó. O D15 e o D16. Tá vendo? Aí ele se soldado aqui. Então é assim que é feita a placa e a placa vai ficar aqui, ó. Ela entra aqui, a bobina, aquelas bobinas que a gente fez, a minha ficou grandona, por isso que eu falei para vocês cortar o palito pequenininho, tá vendo? É uma aqui e a outra tá ali, ó. Aqui, branquinha aqui. Essas duas. Ficou grande, tá vendo? Tem um maior trabalho para acomodar. Então corta pequenininho para ficar mais fácil. Quando vocês fizerem ela, corta o palito bem pequenininho. Aí aqui embaixo dessa placa, põe um cartão, aqui também, embaixo dela. Tá vendo? Tem um cartão vermelho. Esse cartão é de plástico. Isso é aquelas pastas plásticas de guardar folha. Eu comprei na papelaria uma pasta plástica, aquela de elástico, e cortei e colei com cola quente. Para que não feche em curto nada aqui. Então tá tudo isolado também, depois que eu montei. Aí como tá isolado aqui, eu posso botar aqui sem preocupar que vai encostar em nada. Ela fica aqui, esse capacitor vem para cá, e eu acomodo o fio e fecho a tampa. Acabou. Então acabou isso aqui. Vou dar um descanso aqui pro meu cameraman e voltamos. Fiquem aí. Bom, pessoal, a gente está quase vendo isso aqui funcionando, mas eu tenho que concluir toda a explicação porque eu tenho consideração pelos que querem montar. Então eu tenho que mastigar tudo aqui para que a pessoa possa montar. Vamos lá. Primeiramente, vamos terminar essa placa aqui. Agora, falar da placa grande. Chega aqui mais perto. Eu falei que esse dissipador aqui, eu estava vendo o vídeo, ele tinha 0,5 milímetro, mas não é 0,5 milímetro de grossura, francamente, né? Vocês sabem que não pode ser 0,5 milímetro, é 0,5 centímetro de grossura, é isso aqui, ó. Eu peguei uma barra dessa que deve ter 0,5 centímetro de grossura aqui, e aqui tem uns 2 centímetros, e cortei um pedaço de 2 centímetros, então ficou 2 por 2 por 0,5 centímetro aqui. É esse cara aqui, esse dissipador. Aí vocês furam e põem ele nessa posição. E, quando ele estiver lá no local, ele vai entrar aqui, né, como eu falei, ó, ele entra aqui, deixa eu botar aqui para vocês verem, ó. Ele vai entrar aqui, certinho, tá vendo? Aí ele fica lá. Aqui, tá vendo aqui o diodo que está na frente? Entre o diodo e o coisa. Aí, tá vendo? Ele deixa espaço para o transistor e para o diodo, já fica encostado nele automaticamente. E aqui nesse lado, aqui nesse cantinho eu ponho cola quente. Ele tem um espaço aqui sem nada eu vou botar cola quente. E aqui também eu ponho cola quente aqui, e aqui, em cima desse capacitor e entre o variável, para ele ficar duro. Cola quente aqui e aqui. Então é assim que é feito o amarre desse capacitor e do dissipador. Agora vamos só finalizar essa placa aqui. Essa placa aqui tem algumas peculiaridades também. Que tem um monte, a gente já viu aqui como ficou. Ó. Aqui é a chavinha dessa plaquinha. Aqui os 2 LEDs dessa plaquinha. Aqui eu faço um furinho, tá vendo? Tem um furinho aqui, ó. E tem um furinho aqui que é para sair esse cabinho, ó. Tem um furinho ali. E um furinho que é para sair o cabinho da bateria. Tá vendo?
Aí sai o caminho da bateria. Aí a bateria vem aqui e vai entrar ali e ali. Eu vou mostrar aqui para vocês, aqui, ó. Aqui no esquema, ó, bateria. Aqui a bateria é V2 e V1. V2 e V1. Tem mais e menos, V2 e V1. Então tá aqui, ó. Mais e menos V2, V1 e V2, mais e menos. Aí os fiozinhos vêm aqui, o vermelho no mais, o preto no menos. Aí vem aqui e aqui, já liga a bateria. Outra coisa, vai a gente falar, porra, meu Deus do céu, eu não tenho habilidade para fazer isso não. Como é que eu vou conseguir soldar isso tudo? O meu ferro de solda não vai nem entrar aí para me soldar, eu não consigo fazer isso. Bom, pessoal, eu tenho uma mão grande do caramba. Mó dedão grosso e mão grande. E eu consegui soldar. Se vocês não tiverem habilidade para isso, então ponham numa caixa maior. Não tem nada a ver. Isso aqui é um exemplo para ficar compacto, bonitinho. Mas se vocês acham que não vão conseguir, peguem uma caixa grandona, façam um trambolhão e aí vai ficar tudo cômodo. A única coisa importante é a posição da bobina. A bobina, o circuito não pode ficar em cima da bobina, tem que ficar assim. E a placa onde liga a bobina tem que ficar bem perto aqui. Ó. Essa placa tem que ficar perto para se estiver indo com fio lonjão, vai dar zebra. Então a bobina tem que ficar logo entrando aqui. É a única coisa crítica. Mas o tamanho da caixa, vocês podem fazer como quiser. Aí vai ficar fácil de montar. Mas quem tiver habilidade, monta assim, fica compacto, bonitinho. Por isso que eu estou perdendo tempo para explicar. Então vamos lá, continuar. Aí aqui vocês já viram que eram as fontes. Agora ficou aqui, ó. Aqui ficou esse conector aqui. Esse conector é para a entrada da bateria. Seria esse conector aqui, é o J2. O J2, a gente vai ver, ele vai para cá. O J2 vai para cá. Tá vendo? O J2 vai para cá. E deixa eu ver aqui como é que eu fiz aqui, que eu nem lembro. Aqui, deixa eu ver aqui, nesse aqui, ó. O J2, que eu esqueci de botar o mais e o menos aqui. O J2 aqui, ó. O mais é desse lado aqui, onde está unindo pro diodo D3. E o menos é aqui no terra. Eu não botei mais e menos na placa, não. Estou até vendo aqui. Por isso que eu chamei a atenção. O mais sempre é o pino do meio, tá? Do conector. É o pino do meio, que seria esse cara, o vermelho aqui. E o preto aqui. Então ele vai entrar aqui o mais desse lado e o menos desse lado aqui. É o J2, para carregar a bateria. Aí mais do lado aqui, eu coloquei o LED, que vai dizer que está ligado e se a bateria ainda está ativa. Quando ele apagar, que a bateria enfraqueceu. Então esse LED seria esse LED aqui, ó, o D10. Tá vendo? Tá aqui o D10 logo ligado ali. Essa chave aqui, essa primeira chave aqui, é liga-desliga. Seria essa chave aqui. Liga-desliga essa aqui, S2. Liga-desliga. Então essa chave vai ser ligado aqui. Cadê o raio da S2? Aqui, S2, aqui. S2, tá vendo? Aqui, nessa aqui. Vou trabalhar com esse aqui que é melhor. S2, tá vendo? S2. Tá logo ali, pertinho. Essa outra chave aqui, seria essa chave aqui de volumes. Chaves de volumes, é S1. Então a S1 vai estar ligada aqui, ó. A S1 vai estar ligada. Aqui tem um pino, outro pino, outro pino. Ela tem 3 pinos. Vamos mostrar lá para vocês, ver se vocês conseguem ver ali. Tem 3 pinos, ó. Branco, amarelo e preto, tá vendo? Branco, amarelo e preto. E eu botei exatamente assim, o preto em cima, o amarelo no meio e o branco embaixo. Aí quando ela está no meio, o amarelo não está nem indo para o preto, nem indo para o branco. Tá? Ele está tudo flutuando. Quando eu abaixo assim, o amarelo pega no preto, que é o volume mediano. Aqui no meio é o volume mais baixo. Quando eu ponho para cima, o amarelo pega no preto. Que passa, não, quando eu ponho para cima, o amarelo vai se entrar em curto com o branco, com o de baixo. Quando eu ponho para cima é o contrário, o amarelo pega o de baixo. E quando eu ponho para baixo, o amarelo pega no preto de cima. Então quando eu ponho para cima é o volume mais alto e para baixo é o volume mais baixo. Mas você tem que botar nessa mesma sequência, preto, amarelo e branco. Aí botar aqui também, preto, amarelo e branco. Essa chave aqui também tem 3 posições, mas bastava ter uma posição só. Ela tem 0, bastava só ligar e desligar, não precisava ter, podia ter só 2 pinos. Essa aqui tem que ter 3 de 3 posições. Ela tem para baixo, ela tem posição para baixo, no meio e para cima. Essa aqui basta só ter uma posição, mas eu botei igual. Agora vamos para essa chave aqui. Essa aqui é a saída do fone. A saída do fone é essa aqui, J1. Então vamos lá no J1. O J1 está aqui. Lembrando que o J1, o que acontece? Se vocês verem, ó, o J1 tem 3 pinos, mas basta soldar um pino, porque esse pino é o mesmo que esse. Então tem 3 pinos, mas eu só puxei 2, porque o J2 só tem 2 pinos, preto e branco, tá vendo? É mono, aqui é mono. Então só soldei 2. Se vocês verem lá, o J2, cadê? Não, o J1, perdão, onde é? Aqui. O J1,
ele só tem 2 pinos, vamos acompanhar lá. Ó, o preto e o branco aqui, tá vendo? Só dei 2 pinos só, preto e branco, ó. O do meio eu não usei. Não precisa, porque é mono. Aqui nesse conector aqui é estéreo. Mas lá no fêmea vocês vão botar os 2 pinos junto e o terra comum. Então esses dois passam a ser um só aqui. Porque é mono. Não precisa ser estéreo. Os dois vão tocar nos 2 fones. E agora, para finalizar, seria esse cara aqui, ó. Esse já foi, é todo fone. Esse aqui é outro plug, que seria esse aqui. Seria esse plug aqui, o J3. O J3 é se vocês quiserem, em vez de botar aqui, vocês botarem aqui, mas o volume vai ficar muito alto. Aí vocês vão botar aqui para ir para um alto-falantezinho aqui externo. Aí vocês ligam aqui com o alto-falante, quem não quiser usar fone, aí vai sair direto no alto-falante. Mas se você botar o fone aqui, toca também, mas vai ser muito alto. Aqui já tem 3 volumes. Aqui é o mínimo, aqui é o máximo e para cima... Não, aqui é o mínimo, aqui é o médio e para cima é o máximo. E aqui é para um alto-falante. Então, pessoal, é assim que ficou, para vocês verem como é que ficou todas as fixações, ó. Tá vendo? Vocês verem como é que é furado, ó. Tudo. E aí é só vocês seguirem e revejam o vídeo detalhadamente para montar, seguem um passo e vocês vão conseguir montar isso aí tudo. Tá? Não tem muito mistério, não. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa importante. Eu acho que eu não esqueci nada que seja importante. Então, pessoal, só faltou uma coisa agora. A gente vê isso funcionando. Então fiquem aí que vai chegar a melhor parte do vídeo. Não vou embora. Calma aí, pessoal. Antes da gente ver isso aqui funcionando, eu estava tentando lembrar que eu sabia que faltava algo. Faltou algo importante para falar para vocês. É o seguinte, ó. Primeiramente, a fixação da placa é o seguinte. Tá vendo aqui? Vocês bastam cortar essa parte aqui, essa primeira aqui, ó. Essa coisinha assim, essa quininha aqui. E aí ela vai entrar assim como tá ali, tá vendo? Ela entra certinho, tá vendo? Ela entra nos 4 cantos. A placa não vem com parafuso. Os parafusos tem que ser com alto cortante. Para ele bem fininho. Tanto na tampa como para fixação. Para fixação só tem só um parafuso. Que seria aqui. Cadê aquele desenho? Deixa eu ver se eu encontro aquele desenho. Aqui. O único parafuso que vai... eu não vou usar nem esse, nem esse, nem esse. Só esse que eu vou botar. Um parafusinho. Que vai estar exatamente aqui, ó. Na altura da placa. Tá vendo? Aqui. Isso aqui é um buraco de parafuso. Ele entra, não sei se vocês conseguem ver, olha ali. Tá dando pra ver? Parafuso? Tá aqui mais ou menos nessa altura aqui, ó. A cabecinha dele aí. Dá pra ver? Então, aí o parafuso fica aí, é só esse parafuso. Não precisa de mais fixação. Por quê? Porque ela já está encostando nesses tops aqui, ó. Ela está encurralada aqui nesses cantos, então ela não se mexe. Botou um parafuso aqui, acabou. E o capacitor variável aqui, ele também vai sustentar por causa que ele entra apertado na placa aqui. Não vai mexer mais. Essa aqui fica aqui, essa aqui fica aqui, acabou, tá por tudo, não se mexe mais nada. E a última coisa que faltou é isso aqui. Consigam fone de 32 ohms, ou seja, cada cápsula dessa tem 32 ohms. Quando eu ponho as duas em paralelo, ela cai para 16 ohms, ou seja, uma impedância alta. Aí a sensibilidade é boa. Então com fone de 32 ohms vocês vão economizar bateria. Eu vou conseguir usar no volume mais baixo, fica alto e a bateria consome menos. Se não encontrou fone de 16 ohms ou de 8 ohms, vai funcionar também, mas quanto menor for a impedância, pior. Se ele for de 32 ohms, já é muito melhor. E detalhe com plug, hein? Porque agora está vindo uns conectores para celular que ela vem 4 raias. Se vier com 4 raias, não vai dar contato nesse conector aqui. Não vai. Vocês podem até comprar o fone de celular que vem 4 raias, mas aí vocês têm que botar aqui também um conector que consiga captar ele, os dois vivos mais a malha dele, a terra. E aí põe em curto aqui para ficar em mono as duas e se virem. Mas eu consegui esse fone de antigo, com um pino comum que não é para celular. Porque o de celular costuma ter controle de volume, um monte de palhaçada. Então é um fone comum, tá? De 32 ohms. Agora sim eu terminei todos os detalhes. Vamos ver se funcionando, não vou embora. Bom pessoal, então vamos ver isso aqui tudo funcionando. Eu peguei o osciloscópio e botei medindo a tensão na saída do alto-falante. Claro, eu não tenho alto-falante ali, botei só o conector. E estou ouvindo aqui no fone, eu estou ouvindo apitando. E estou mostrando o que eu estou ouvindo. Aí eu vou pegar, por exemplo, um celular. Vamos supor que esse celular estivesse enterrado na praia. Ninguém está vendo, olha só. Ó. Aí. Viu? Ó. Aumenta a amplitude e aumenta a frequência. Ó.
Agora uma área um pouco maior. Não tem muito metal aqui não, porque isso aqui tá oco. Mas como tem uma área grande, ó, olha só como fica bem longe, ó. Ó, bem longe, tá vendo? Ó, bem longe ele detecta. Ó. Tá vendo? Eu acredito que dependendo da quantidade de metal e do tamanho do metal, isso deve chegar a 1 metro. Aqui eu estou detectando, estou percebendo a diferença do som bem nítido. Aqui, bem nítido. Eu acredito que isso deve chegar até 1 metro, dependendo do tamanho do metal e da quantidade de metal que tiver. Tá? Mas ele está bem sensível. Aqui o celular de novo, ó. Ó. Tá vendo? Então, pessoal, o que eu vou fazer agora? Eu vou falar para vocês como é feito o ajuste. Eu vou soltar isso aqui. Vou soltar tudo, tirar isso aqui. E vou desligar. E vamos ver como é feito o ajuste. Vamos lá. O ajuste a gente faz da seguinte maneira. Primeiramente, a gente vai fazer o seguinte, para ajustar isso. Ó. Como é feito o ajuste. O ajuste, vocês tem que ligar, eles vão ter que ver esses LEDs. Ó, o ajuste aqui é o seguinte. A gente primeiro, pode estar até ouvindo, põe um fone no ouvido, põe aqui tudo para o máximo, a mais alta frequência, e liga. Liguei. Quando eu liguei, o que acontece? Esse LED aqui acende, porque a bateria está boa. Eu liguei, ó, vou te ligar. Eu liguei, a bateria está cheia de carga, ele vai acender. Isso aqui está no máximo. E aí eu aperto esse botão aqui. Quando eu apertar, esse LED apaga. Apertei, esse LED apaga, fica só esse aceso. Aí eu espero um tempo. Tem que esperar um tempo. O ideal seria esperar uns 5 minutos. Isso é o ideal para a calibração inicial, uns 5 minutos. Mas eu vou fazer rápido aqui para mostrar para vocês, tá? Porque para esperar ele estabilizar. Aí eu apertei aqui, esperei um tempinho e vou aqui agora abaixando a frequência. Vou abaixando, vou abaixando, vou abaixando, vou abaixando, vou abaixando. Eu já comecei a ouvir apito, já está apitando, mas numa frequência muito alta. Aí eu vou abaixando até esse LED começar a acender. Eu vou esperar até ele começar a acender esse aqui. Aí já começou a acender. Está aceso já. Acabou. Aí é o ponto de ajuste, não faz mais nada. Aí ele vai manter esse timbre que eu estou ouvindo aqui no ouvido a vida toda. Vai ficar assim. Aí quando eu passar o coisa, ó. Vamos ver se vocês conseguem ouvir. Cá onde é o microfone disso aí? Eu não sei. Não sei se o microfone é aqui, ó. Põe aí no microfone aí. Vou botar o volume mais alto, no máximo. Ficou mais alto. Ó, olha só. Tá vendo? Eu não sei se vocês estão ouvindo aí. Não sei se o microfone é ali mesmo. Então é isso aí, tá vendo? Aí esse é o ponto de calibração, não tem que fazer mais nada. Então, pessoal, para finalizar o vídeo agora, eu vou fazer uma exploração aqui. Eu vou mostrar ele na coluna, ele captando os ferros da coluna. Vocês vão ver, fiquem aí. Bom, pessoal, aquela hora ali o ajudante botou coisa, não foi no microfone não, mas deu para ouvir que eu escutei. Mas agora sim ele vai botar no lugar do microfone, vai ficar altão, vai ficar até mais alto para vocês do que para mim, porque na verdade não fica tão alto não. É que como o celular tem controle automático de volume, ele tende a botar tudo alto. Mas claro que não está altão assim não, mas ele vai botar lá para vocês verem, posicionar lá, naquele fone que eu ensinei ali para vocês. E aqui é a coluna. Isso é uma coluna, vocês vão ver, olha só. O fio está curto, não sei se ele vai conseguir gravar. Ó. Tá vendo? Aí aqui a parede com tijolo não tem nada. Aqui é a coluna. Tá vendo? Agora sim deve ter saído altão aí para vocês. Então agora sim seria tudo. O pessoal está demonstrado, está aprovado. Eu ensinei tudo. Eu só quero que vocês compartilhem, curtam, dê o like, se inscrevam e sejam membro do canal para poder fazer meu curso comigo. Aprender eletrônica de verdade, quem sabe. Então, pessoal, isso seria tudo. Fui. Tchau. Calma aí, pessoal. Não vou embora, não. Ficou faltando só uma coisa para fechar com chave de ouro. Faltou mostrar o carregador de bateria.
Tá aqui o carregador de bateria, ó, que eu falei que o LED acende quando tá carregando, ó. Então, se vocês montam o carregador de bateria, é só conectar aqui, ó. Conectei, ó, pum, e carrega, ó. Solta, ó, ele apaga, botei, tá carregando a bateria. Quando esse LED apagar, é porque as baterias já estão 100% full, prontas para ser usado de novo. Então, agora sim seria tudo, pessoal. Tchau!